Você já se perguntou se a bondade vale a pena? Será que vale a pena ser bom de verdade? Bom, Dostoiévski meio que respondeu isso aqui nesse livro, nessa obra-prima dele, O Idiota, e vamos falar um pouquinho sobre isso. Então nesse vídeo, primeiramente, vamos falar um pouco sobre a obra, um resumo da história. Vamos então fazer uma pequena análise e de fato a gente entra diretamente no que nos concerne, nessa questão um pouco mais filosófica, que eu acho que todo livro, toda obra literária, ela traz ensinamentos, traz reflexões que podem nos ser profundas e de fato nos modificar, mudar alguma coisa no nosso posicionamento, na nossa vida. Então por isso que é importante a gente pensar nesse aspecto também. De outra maneira, uma obra é apenas uma obra, a gente deixa passar ela em vazio, né? Talvez com algumas emoções, algumas coisas não compreendidas. É extremamente importante, ao ler um livro, fazer uma leitura literária, ter aquele momento de prazer, obviamente, com a leitura, mas trazer um pouco desse mundo rico, dessas reflexões que muito provavelmente a boa literatura vai trazer pra gente. Então, falando sobre O Idiota, sobre o que é esse livro, o que ele traz de interessante. O Idiota ele seria o próprio personagem principal da história, o príncipe Mishkin. Mishkin, ele é basicamente aquela figura muito idealizada da bondade. Ele realmente tem pensamentos coerentes, ele tenta ser bom com todo mundo, ele tenta ser justo com todo mundo, ele tenta ser motivo de redenção, inclusive, para os personagens que passam à volta dele ao longo da história. Uma coisa muito interessante, né, que toda essa história você tem personagens que estão ali com outros interesses, com outras questões, ninguém ali de fato é amigo, né, dele de verdade, ninguém se aproxima dele 100% pela amizade em si. Você tem então questões muito complexas nesse livro. Príncipe Mishkin, então, ele volta à Rússia, né, ele conhece Rogojin nessa viagem de trem, ele chega ali sem nada, ele basicamente tem um pacote ali, não tem nada, ele não tem a roupa do corpo, tá, né, uma aparência ruim e tal. Mas logo no começo ele descobre que ele tinha um parente distante e tudo mais, e ele tinha uma herança a receber. Então isso muda tudo. O livro é dividido em partes. Essa primeira parte inteirinha acontece num dia. É o momento dele chegar ali dessa viagem no trem, né, procurar uma das famílias ali que ele tinha algum tipo de parentesco, buscando algum tipo de ajuda. Ele tem todo esse primeiro momento, ele consegue um emprego ali, ele consegue onde morar. Logo no começo, Rogojin menciona Nastassia Filipovna, e o príncipe acaba tendo a chance de ver uma foto dela. Nastassia Filipovna é basicamente a personagem mais bela e mais impetuosa que Dostoiévski provavelmente já criou. Então ela tem essa questão, quase uma síndrome de Estocolmo misturada com um narcisismo gigantesco, né? Ela é uma personalidade forte, extremamente complexa, e Nastassia, logo nessa primeira parte da história, ela tem a chance de ficar com o príncipe Mishkin. Na verdade, a gente tem uma simbologia muito profunda ali, inclusive, de como nós, né, seres humanos, acabamos vivendo a nossa realidade. Às vezes a promessa de redenção, de estar tudo certo, de liberdade, inclusive, a gente joga fora por causa de medos que a gente tem. E foi o que ela faz, foi o que ela fez, né? Nastassia, ela acaba preferindo Rogojin. Rogojin é a antítese do príncipe, ele tá ali, ele é mais materialista, ele não tem essa questão da bondade como o grande guia de sua vida, por exemplo. E Rogojin, ele tem um outro interesse em Nastassia, apesar de declarar amor e tudo mais, mas ele fala logo no começo, né, que ele poderia, inclusive, matá-la de tanto se entregar. Isso é muito interessante porque ele te dá o tipo de amor, né, enquanto o príncipe Mishkin, ele se oferece a Nastassia Filipovna como uma maneira de redenção, inclusive, de perdão, para que ela mude de vida, ganhe liberdade, seja a grande pessoa que ela poderia ser. Então ela acaba escolhendo Rogojin. Quando a gente reencontra ele, Nastassia, na verdade, ainda está numa relação complexa com Rogojin, a gente acaba tendo a história voltando
a sua atenção para outras questões, todas essas questões que trabalham principalmente essa característica da bondade que o príncipe tem com relação às pessoas e como ele se vê e como ele se oferece como ferramenta de redenção para a vida dessas pessoas. Então é extremamente interessante toda essa história. Esse livro é muito bem escrito. Devorei esse livro, achei o máximo. Ele é bem escrito, ele é denso, é um livro pesado, não é um livro fácil de ler. Para quem está acostumado com literatura mais, enfim, mais best-seller, mais pop, é uma linguagem mais densa, você tem que ter mais atenção, tem que prestar atenção no vocabulário, mas é muito belo, é muito bem escrito, é muito gostoso de ler esse livro, né? Pra quem gosta de literatura, ó, quem não conhece Dostoiévski, eu não sei se eu recomendaria você começar por esse livro, para conhecer Dostoiévski, que foi o meu caso, é o meu primeiro Dostoiévski. Dostoiévski é um dos grandes autores da história da humanidade, então se você ainda não leu um Dostoiévski, eu recomendo que pegue algum livro dele, talvez um conto, uma coisa menor, talvez para começar. Isso aqui são 700 e poucas páginas e eu demorei para ler, passei vários meses lendo aos pouquinhos, devagarzinho, até para saborear melhor. Não me arrependo de ter lido devagar, porque, sabe, o livro ficou mais, a história ficou mais dentro aqui, né, a gente consegue analisar melhor. E aí a gente entra então nessa questão, e agora a gente vai ter que dar spoiler para poder terminar esse comentário. Essa promessa que Rogojin faz logo no começo, né, que ele diz que ele seria capaz de matar Anastácia Filipovna, de tanto se entregar a ela, ele de fato faz isso, né? Ele esfaqueia Anastácia, ela morre, o príncipe descobre isso, é uma situação muito complicada ali, o cadáver dela ali no quarto, na cama, Rogojin ali sem saber o que fazer. Mishkin, ele é colocado em xeque. Ele tem duas opções, e as duas opções levam a ele a um caminho que não é ele. Um caminho que sai da questão da bondade. Ele não tem como ser bom em nenhuma das opções ali. Porque se ele perdoa Rogojin, como ele gostaria de fazer, por vários motivos, ele então é meio que cúmplice de alguma forma do assassinato de Anastácia Filipovna. Ele está contra a vítima, que era inclusive uma pessoa muito querida por ele de alguma forma. Se ele denuncia Rogojin, ele não está dando a opção de redenção a Rogojin, embora, nesse caso, ele fosse a favor da vítima, digamos assim. Então as duas opções são contra essa extrema bondade, essa extrema postura de redentor quase que o personagem traz, e coloca ele num xeque tão grande, tão violento, que ele vai à loucura, ele perde a razão, né? Não tinha como ele continuar são daquela forma. E aí o personagem, né, a pessoa, enfim, Mishkin se perde ali em loucuras, e a história termina dessa forma. É pesado, é forte, mas fica a grande questão: até onde, até quando a bondade vale a pena? A gente tem aqui um nível de bondade de Jesus Cristo. Assim como Jesus se entregou na cruz, aqui ele teria que entregar a própria sanidade para poder servir de exemplo de bondade, né? De alguma forma ele acabou acatando os dois lados e na loucura. É complicado, mas esse é um preço alto, talvez. Então, qual que é o preço da bondade? Qual que é o preço de ser bom? Trazendo isso para os nossos dias, para as nossas mazelas do dia a dia, né, para a nossa realidade cotidiana, a gente pode refletir isso de diversas maneiras. Primeiro, você se considera bom de verdade? Até onde? Qual é o seu limite? Você consegue ser essa oportunidade de redenção, de perdão para as pessoas que erram próximas a você? São perguntas, talvez muito difíceis de responder, mas que eu acredito que vale muito a pena a gente pelo menos parar um pouquinho para pensar nelas. Porque a gente tem essa questão de, sou uma pessoa de bem, sou uma pessoa boa, né? Acho que todo mundo, ou grande maioria das pessoas, de fato se considera uma pessoa boa. Mas você consegue ser bom nesse limite? Você consegue perdoar virtualmente qualquer questão, situação que acontece à sua volta? E quando você entra numa sinuca dessas, em que qualquer um dos lados que você escolhe, você está sendo injusto ou tirando a oportunidade de perdão, de redenção, daquele outro lado que você não escolheu.
Como lidar com essa questão? Você seria capaz de pagar um preço alto, assim como Mishkin nesse livro paga? Uma coisa que eu gosto de observar sobre o mundo de hoje, eu vou finalizar esse vídeo, essa fala, com essa pequena observação. É que se a gente olha para o mundo de hoje, por mais que sejamos muito a favor de toda essa questão, até ideológica, vamos dizer assim, né? Porque a gente chega num nível quase de utopia aqui, mas por mais que sejamos a favor disso tudo, desse pensamento, como viver um mundo hoje que é exatamente o contrário disso? Em que as pessoas, de fato, muitas vezes, ou na maioria das vezes, são mais egoístas do que altruístas, como o príncipe era. Muitas pessoas, muitas vezes, elas... a gente está num lugar assim quase regido pela competição, né? Uma vida regida pela competição, em que ou você caça ou você é caçado, em que se você é o primeiro, você é o foco de todo mundo, e as pessoas vão tentar te tirar do primeiro lugar, né? No caso aqui, por exemplo, ele era tão bom que a alcunha dele não era o sábio, mas o idiota. E a gente vive essa realidade, a gente vive num lugar que é extremamente desafiador e que você precisa de postura, que você não pode ficar pensando, mas preciso ser bom aqui, preciso ser bom ali, né? Tem esse ideal aqui, esse ideal lá. Você vai ser passado para trás. Não estou a favor ou contra desse tipo de pensamento religioso, alguma coisa assim, de jeito nenhum. Muito, muito pelo contrário, eu acho que todos devíamos ser muito mais Mishkin, ou muito mais Jesus Cristo, do que o que somos hoje. Não sei o que somos hoje. Mas é um fato, a gente tem que levar isso em consideração no mundo de hoje, para que a gente possa viver. A gente precisa levar em consideração que nossa realidade hoje é uma realidade extremamente competitiva, injusta, não tem justiça. É uma realidade de desigualdades enormes e que a gente precisa, primeiro, fazer a nossa parte, o que significa precisamos crescer como pessoas, né, pessoalmente, espiritualmente. A gente tem que aprender, tem que estudar, tem que crescer, porque esse crescimento, essa prosperidade que podemos alcançar, de fato pode ajudar as pessoas à nossa volta, e isso pode se espalhar como uma corrente. É muito idealista falar disso também, mas é a opção que nos resta muitas vezes. Então, por mais que eu não vou chegar num nível extremo de bondade, utópico de bondade, de fraternidade, como o príncipe Mishkin, eu pelo menos consigo crescer, e a partir daí, e ao longo desse caminho, e ajudando as pessoas que eu consigo à minha volta, e perdoar quem eu conseguir perdoar, e ser justo, né? E quem sabe contribuir com o caminho de redenção das pessoas à minha volta. Eu acho que isso sim é o que a gente consegue fazer hoje, mas não dá para entrar em devaneios de que essa sociedade é justa, ou pode ser justa, talvez nunca vá ser. Essa é a grande questão. Vamos ficando por aqui, espero que você tenha gostado do vídeo. Por favor, se inscreva ali aqui no canal, deixe as questões do YouTube de sempre, né? Deixa o like, compartilha o vídeo, manda para as pessoas aí. Tem ali também o Instagram, tem link aqui e tudo mais. É isso, muito obrigado e até mais!